Ainda não. Professor, faz até você não. Hã? Faz até P2. Vou tentar. É que eu tenho que editar os vídeos também. Você já está vendo ao vivo aqui, você já está vendo ao vivo. A minha ideia é essa, é gravar exatamente para deixar para vocês depois, mas... Então não precisa botar dentro, você manda aqui no, sei lá. Não dá para mandar, eles são bem grandes. Coloca o link Faz no YouTube que você coloca grifado, você pode ver. Eu ainda não me senti bem assistindo, por isso que eu não editei. Pessoal, então, vamos dar continuidade à parte da disciplina. Espero que vocês tenham refletido bastante sobre a avaliação, né? O que vocês estão tendo de problema, o que tem que melhorar, o que está ruim, se é a parte matemática, se é a parte da interpretação, se tem que melhorar algumas coisas de conta, alguma atenção que erra em algum detalhe. O importante para mim é essa reflexão. Lembra que vocês estão num processo de aprendizagem, tá? Então, a ideia da avaliação não é para classificar com uma nota, não é para colocar vocês num parâmetro, é para vocês refletirem durante esse processo. Olha, eu estava fazendo com a turma, né, em grupo aqui durante a sala, eu estava conseguindo. Quando eu coloquei para fazer sozinho, para refletir sobre aquilo, não ficou muito claro para mim. O que não ficou claro? Eu não consegui tirar as informações, eu não consegui tirar sobre o que era para fazer. Eu prestei atenção, eu consegui entender, mas a parte matemática eu errei em um detalhe, eu não prestei atenção na hora de... É essa reflexão que é para ficar para vocês. Que aqui a gente vai continuar a disciplina mais ou menos do mesmo jeito. A gente vai ter uma parte teórica, depois vocês vão voltar a fazer exercícios, depois a avaliação igual aos exercícios. Para no fim da disciplina, daí sim, você começou com um conhecimento da disciplina, passou por isso, tem que terminar a disciplina com um conhecimento maior, conhecendo mais sobre isso e sabendo o que fazer. Se você não está dominando isso, aí você tem que fazer a disciplina de novo. Mas, pela experiência que eu tenho, se você fizer tudo o que a gente está fazendo, né, vindo na aula, pegando as explicações, fazendo os exercícios, discutindo, fazendo essa reflexão, você vai conseguir sair diferente. Por isso que eu fico batendo em vocês não se preocuparem com nota. Vocês se preocuparem em passar por esse processo. Se vocês refletirem por isso, passarem por isso, olha, eu estou tendo um problema na matemática, vou me dedicar um pouco mais nisso, vocês vão conseguir, tá? Eu sei que as experiências que eu tive só não consegue quem acaba desistindo, tá? Então não se pegue a nota, eu tirei pouca nota na primeira prova, dane-se, tá? Não é aí o foco. Olha, eu tive pouca nota por quê? Porque a matemática eu errei, eu entendi bem, mas eu não estou aprendendo a matemática. Tudo bem, a gente continua, você se foque nisso, ok? Eu quero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. É um processo, tá? Vocês têm que sair da disciplina diferente do que entraram. Alguns vão sair muito melhores, outros vão sair um pouco melhores, mas o que não pode é você chegar aqui com conhecimento e sair da disciplina com o mesmo conhecimento. Você tem que mudar quanto a isso. Tem que mudar e entender o dinheiro do tempo, tem que mudar a sua vida de como você gerencia o seu dinheiro, tem que mudar como você vê a parte matemática disso, tem que mudar como que você utiliza essa matemática, tá? Se você consegue perceber isso diferente, esse é o objetivo da disciplina, o objetivo dessa parte do conhecimento, ok? Então vamos lá. Dando continuidade agora, até agora vocês estavam vendo o quê? Vocês tinham um capital, um investimento e um momento. Esse capital ia variando em relação ao tempo, com o tempo e a taxa de juros, e gerava um montante lá no final. Você tinha um único depósito e isso ia rendendo ao longo do tempo para virar um montante lá no final. Toda a nossa parte até agora foi baseada nisso aí, né? Você tinha um único momento, colocava um dinheiro naquele momento e deixava ele render num determinado futuro. Agora, a parte matemática, eu posso fazer isso, você tem as 4 variáveis que você pode trabalhar. O que modifica agora? Agora, vocês perceberam que pela prova, ou pelos exercícios que a gente fez, o que acontecia? Os problemas não eram os problemas muito reais, né? Por causa que eu tive que adaptar para essa realidade. Vocês só tinham essa parte da matemática. Olha, no único momento você coloca o dinheiro e deixa rentabilizar até o futuro. Normalmente acontece o que quando vocês estão gerenciando a vida financeira de vocês? Eu vou guardando todo mês, ou eu vou pagando coisas todo mês. Então é nisso que a gente está entrando agora, essa série de pagamentos ou recebimentos. Ela é uma parte matemática um pouco mais complicada, porém o raciocínio, a interpretação, as variáveis vão ser basicamente aquelas mesmas. O que muda? Essa parte um pouco matemática. Lembra que a gente começou com juros simples, que o raciocínio era o mesmo, porém a matemática era um pouco mais simples.
Depois que vocês entenderam aquilo, a gente foi para juro composto, que a matemática é um pouco mais complicado, o raciocínio é o mesmo. Aqui, mesma coisa, o raciocínio é um pouco mais... o raciocínio é a mesma coisa, é o mesmo pensamento, é um investimento que você põe, a variação no tempo influencia no dinheiro, no resultado final, só que agora você tem vários depósitos ou vários recebimentos. Então isso a matemática complica um pouco mais, mas o entendimento é o mesmo, tá? Então aqui, a classificação seria série de pagamentos ou recebimentos, tá? Não importa se você está depositando ou se você está recebendo, porque a matemática que você vai fazer é o mesmo. O que vai determinar se é pagamento ou recebimento? O problema que você está analisando. Tá? O que você está analisando? Se ele é um recebimento ou se ele é um pagamento. Mas a matemática que você vai utilizar para raciocinar não vai fazer muita diferença se é pagamento ou recebimento. Normalmente a gente tudo trabalha como série de pagamentos, fala como pagamento e tal. Mas aí eu quero que vocês entendam que pode ser pagamento ou recebimento. Tá? Não quer dizer que é só porque eu estou pagando. Tá? Não quer dizer que é só um empréstimo. Pode ser você colocar um dinheiro e receber ele mês a mês. Também você vai analisar e trabalhar do mesmo jeito. Tá? Aí, o que seria essa série de pagamentos? É o conjunto de, no mínimo, 2 pagamentos ou recebimentos realizáveis em épocas distintas, destinados a construir um montante, um volume de dinheiro ou pagar uma dívida. Tá? Por que 2 pagamentos? Tem que ser no mínimo 2? Porque se for só um, vocês já sabem fazer. A gente usa aquela parte matemática que vocês já tiveram até agora. Então tem que ser no mínimo 2, para mais de 2, para você poder utilizar a matemática diferente. Senão você utiliza o que vocês já sabem. Tá? E eles estão realizáveis porque não quer dizer que você está fazendo ele agora. Ah, mas eu vou fazer 2 depósitos, um agora no meio do ano e um lá no final do ano. Então são 2, como que eu vou analisar isso? É isso aí, tá? Então é a ideia de você ter vários momentos que você está colocando dinheiro ou vários momentos que você está recebendo dinheiro. Tá? Daí, para isso, nós temos várias variáveis aqui que a gente classifica essa tipo de série, essa tipificação de série. Então, quanto ao número de termos, termos seriam essas prestações de pagamento ou recebimento, tá? É a quantidade do momento que você recebe o dinheiro. Então, se eu fiz um depósito no meio do ano e um lá no final, eu tive 2 termos. Um termo agora no meio do ano e outro termo lá no final. Eu emprestei um dinheiro para um colega, o cara vai me pagar em 6 vezes de determinadas quantidades monetárias. Então, essas 6 vezes, cada uma é um termo, tá? Aqui tem várias nomenclaturas, pode chamar de termo, pode chamar de parcela, pode chamar de renda, tem alguns termos um pouco diferentes. Por que eu não quis colocar parcela? Porque parcela remete sempre a pagamento, tá? Então eu não quis associar sempre com o pagamento. Então eu coloquei termo e na verdade na teoria tem esse raciocínio. Então a ideia de termos são parcelas, pagamentos, recebimentos, isso aí, tá? Então quanto à quantidade desses termos, quanto ao número de termos que você vai ter na série de pagamentos, ela tem 2 classificações. Ela pode ser finita ou infinita. Quando que ela é finita? Quando tiver um número de termos finitos, ou seja, tem um final. Então 12 prestações, 20 prestações, 360 prestações. Quando eu tenho um final disso, é classificado como uma série de pagamentos finita, tá? Quando ele é infinita ou perpétua, depende da classificação, depende do autor que você está vendo, depende do livro que você está olhando, tem essas nomenclaturas um pouco diferentes, então pode ser chamada de infinita ou perpétua. Quando o número de termos for infinito. Então, quando você estiver recebendo infinitamente esse dinheiro, ela é classificada como uma série de pagamentos infinita. Quando você for pagar infinitas vezes, uma série de pagamentos infinito. Tá? Quanto aos valores do termo, a quanto que aquele termo vale, a gente tem uma classificação uniforme ou constante quando os valores dos termos forem iguais. Então eu vou fazer um depósito todo mês de R$100. Então ela pode ser classificada quanto à quantidade de meses que eu vou depositar, se infinita ou infinita, e quanto ao valor do termo. Quanto que eu vou depositar? Todo mês R$100. Se todos os meses os meus termos forem iguais, ela é classificada como uniforme ou constante. Sempre R$100, sempre R$50, sempre R$75, sempre R$ 2.397,42. Ela é constante, é sempre o mesmo valor. É quanto ao valor do pagamento ou do depósito, tá? E aí nós temos a não uniforme ou variável, que aí quando alguns dos termos forem diferentes. Se eu tenho um termo diferente, ela já é não uniforme ou variável, tá?
Se eu tenho todos os termos com os mesmos valores, ela vai ser uniforme e constante. Isso quanto ao valor do termo. Aí nós temos também quanto ao intervalo de tempo entre os termos. Então, se eu estou fazendo um pagamento, eu vou pagar todo mês, ou eu vou pagar a cada 2 meses, ou eu vou pagar um mês agora e um mês quando eu puder. Ou eu vou depositar um dinheiro agora e daqui 2 meses eu deposito de novo, depois um mês, depois toda semana. Então, quanto a tempo entre os termos, ela pode ser classificada como periódica, quando o intervalo entre os termos sucessivos forem constantes. Então, todo mês eu faço um pagamento, todo mês eu faço um depósito, a cada 2 meses eu faço um pagamento, a cada 2 meses eu faço um depósito. É constante o período entre os termos? Sim, então ela é chamada de periódica. E aí, a não periódica, quando o intervalo entre os termos não forem constantes. Eu tenho a cada 2 meses eu faço o depósito, mas teve um mês que eu fiz o depósito todo mês. Então, essa classificação ela é não periódica, ela não está sendo constante, a mesma quantidade de tempo entre os termos. Toda semana eu faço um depósito, então ela é periódica. Toda semana eu faço, mas daqui 2 meses eu não vou poder fazer toda semana, eu vou ter que fazer a cada 15 dias ou a cada 1 mês. Como é a mesma série de pagamentos, ela é não periódica, tá? Essa é a classificação entre os períodos dos termos. Aí nós temos quanto ao vencimento dos termos. Aqui acaba ficando às vezes um pouco confuso quanto aos valores. O que é o vencimento do termo? É quando é prometido o pagamento ou o recebimento, tá? Então eu tenho aqui a posse-antecipada ou vencida. Quando os termos ocorrem no final do período. Então eu estou falando assim, olha, eu vou fazer uma compra agora em janeiro. E aí vou negociar com o cara, ele vai falar assim, tudo bem, você vai pagar em 3 vezes. Só que nessas 3 vezes, você vai comprar agora e você vai pagar só mês que vem. Né? Só janeiro, você vai pagar em fevereiro, lá pelo começo de fevereiro. Então, quando que aconteceu o pagamento de janeiro? No final de janeiro, no começo de fevereiro. Então aí ela é posse-antecipada. Passou o período referente a ela, janeiro, e eu fiz o pagamento. Tá? Então vou fazer, o que a gente pode fazer? Normalmente a parcela acontece isso. Como que seria o contrário, que eu acho que seria o exemplo? Antecipada, quando ocorre o termo no início do período. Então assim, eu vou lá fazer uma compra, você vai pagar em 3 prestações. Porém, quando que você paga janeiro? Não, você vai deixar uma agora, uma de entrada. Então janeiro, eu pago janeiro e corre o mês de janeiro. Isso é antecipada. Janeiro, passou janeiro e eu pago janeiro. Isso é posse-antecipada. Então, se, por exemplo, você vai pagar aluguel, normalmente como que acontece? Você paga o aluguel para entrar na casa e morar. Quando que você paga janeiro? Quando que você paga janeiro? Quando você entra janeiro na casa. Então ela é antecipada. Mas o cara, quando que você paga a energia de janeiro? Você vai pagar ela em fevereiro. Então correu janeiro e você pagou em fevereiro. Aí ela é posse-antecipada, tá? Percebam que tudo tem a ver com o período que você está pagando. Eu estou pagando janeiro? Sim. Quando que eu estou pagando? Eu estou pagando no final de janeiro. Final de janeiro vai ser dia 5 de fevereiro, não é mais janeiro? Sim, mas você está pagando referente a janeiro. Aí ela é posse-antecipada. Começou janeiro, eu já faço o pagamento e aí corre janeiro. Tá? Aí ela é antecipada. Um outro exemplo talvez vai ajudar. Você vai lá, você recebeu o seu dinheiro que você tem, a sua mesada, o seu salário, dia 5 de janeiro. Você fez o seu controle financeiro, você já sabe que R$300 você vai poder guardar. Então, dia 5 de janeiro, você foi lá e guardou. R$300 já depositou na poupança. Lá em fevereiro, você está vendo a sua análise financeira, você viu assim. Quando que você depositou R$300? Referente a janeiro. Passou janeiro e você depositou, ou você depositou e contou janeiro? Eu depositei e contou janeiro. Então você teve quase um recebimento de um mês aí, uma rentabilidade de um mês. Agora o mesmo problema, você foi lá, recebeu dia 5 de janeiro, nessa classificação ela é antecipada. Lá pelo dia 5 fiz o depósito, então dia 5 de fevereiro eu já tive uma rentabilidade de janeiro. O mesmo problema, você dia 5 de janeiro recebeu o seu salário. Só que você não tem o seu controle financeiro muito bem adequado, você fala, não, eu vou pagar todas as minhas contas e depois eu deposito. Então lá pelo dia 30 de janeiro, você já pagou suas contas e falou, olha, acabou o mês, eu não tenho mais conta para pagar, agora só em fevereiro. Aí você pegou os R$300 e depositou. Aí em fevereiro você vai olhar a sua análise financeira.
Quando que você depositou? Em janeiro ainda. Mas como que aconteceu? Passou janeiro e eu depositei. Você vai ter uma rentabilidade de um mês nisso aí? Não. Então isso ela é pós-antecipado. Você percebam que os dois são referentes a janeiro, mas um correu um mês e eu paguei pós-antecipado e outro eu paguei e correu um mês antecipado. Tá? Isso é o que normalmente acaba tendo um pouco mais de confusão. Tá? Quanto ao início dos pagamentos, então percebam que aqui é o vencimento, de quando seria, no começo ou no final de janeiro. Tá? E aqui o início dos pagamentos, então ele pode ser imediato, quando os termos são exigidos a partir do primeiro período. Lembra que período é a quantidade de tempo que é capitalizado. Então se eu tenho uma taxa ao mês, o meu período quando que é? Todo mês. Tá? Então eu fui lá, fiz uma compra. Ó, vou fazer uma compra. Ele fala, quando que eu pago a parcela? Ah não, logo no próximo período você já paga. Logo no próximo mês você já paga. Aí ela pode ser pós-antecipada ou antecipada, mas ela vai ser, logo no primeiro período sequente, eu já tenho o primeiro pagamento. Eu já tenho o primeiro recebimento. Isso é imediato, que é o que normalmente a gente conhece. Né? Normalmente a gente faz uma compra e logo no período seguinte a gente já está pagando. Tá? E qual que é o diferente disso? É o diferido. Quando os termos exigidos são a partir de uma data que não é o primeiro período. Então, quando acontece isso? Olha, você vai fazer uma compra agora, só que a sua primeira parcela você vai pagar só lá no Natal. Então, a parcela você paga o quê? Todo mês. Então, o seu período é mês a mês. Quando que seria o próximo período? Mês que vem. Mas ele me deu um prazo para eu começar a pagar daqui a 4, 5 períodos, daqui a 4, 5 meses. Então, aqui ela é diferida. Ela tem um prazo que a gente chama de prazo de diferimento ou prazo de carência. Que é, você começou a sua atividade financeira agora, porém a sua primeira parcela, o seu primeiro recebimento vai ser daqui a vários períodos e não logo no primeiro seguinte. Tá? Isso às vezes confundem um pouco com antecipado e pós-antecipado. Percebam que não tem a ver com o vencimento, tem a ver com o início das suas promessas de pagamento. Olha, você fez eu estou fazendo meu planejamento agora da minha vida financeira. Em janeiro eu estou olhando, estou vendo como é que eu vou fazer. Fiz as minhas contas, fiz os meus gastos, percebi que eu só vou conseguir guardar dinheiro. Estamos em janeiro, tá? Estamos em janeiro. Percebi que eu só vou começar a guardar dinheiro lá no meio do ano, lá em junho, tá? Então, quando eu analiso isso que eu estou fazendo na minha vida, então lá em junho, todo mês eu começo a depositar uma certa quantidade de dinheiro. Como que você está vendo? Olha, eu estou em janeiro, eu tenho um prazo de deferimento, lá no mês 6 que eu vou começar a fazer os depósitos. Tá? Então esse prazo entre o que eu analisei no início da atividade financeira e coloquei lá. Ah, professor, mas eu posso pensar nesse projeto só lá a partir de junho? Pode. Quando você mudar essa análise, fala, não, eu não olhei isso, eu não comecei minha atividade financeira lá, vou começar só em junho. Aí você fala, esse mês eu já percebo que eu consigo guardar dinheiro. Então tá, então você está em junho? Tô. Então eu começo já a guardar esse mês. Então aí ela acabou sendo imediata. Isso é prazo de coerência, professor, que você acabou de falar? Como? Isso é prazo de coerência, que você acabou de falar? De você começar a guardar dinheiro só depois... Sim, esse tempo seria o prazo de carência. Que é esse prazo, coerência eu nunca ouvi isso. Que é carência, Não, mas é carência, é isso, seria esse prazo de carência. Nesse exemplo, ele não faz muito sentido, tá? Por quê? Porque você está falando, é a minha vida, eu estou organizando. Para que isso vai fazer sentido? Quando você for analisar essa série de pagamentos. Quando você for analisar essa série de pagamentos. Até agora, a gente só está trabalhando com a classificação dela. Ela é isso, ela é isso. Quando você for analisar, você vai perceber que você pode trabalhar elas de jeitos diferentes. Tá? Aqui a gente só está passando nessa classificação. Tá? Alguma dúvida quanto a isso aí? Quanto a essas classificações? Aí vem a pergunta, isso é importante? É o tipo a informação seguinte, se você conseguir bater o olho numa série de pagamentos e conseguir classificá-la nisso aqui, isso já vai te ajudar a facilitar quando você for analisar. Porque você já olha aquilo e já sabe como que aquela série funciona. Tá? Mas, eu estou olhando aqui, eu não sei se ela é finita ou infinita. Tudo bem, você olha a sua série de pagamentos e vai analisar sobre ela. Aí você vai ter que refletir sobre ela. Então, você conseguir bater o olho e classificar, facilita para você analisar depois. Mas não é problema. Se você não chegar a bater o olho e classificar, tudo bem, você vai sentar sobre aquilo e vai refletir.
tá? Não é um problema vocês terem que decorar isso, tá? Não é importante vocês terem que decorar isso. É importante vocês saberem que é assim para, vamos pôr daqui 2 anos vocês estão fazendo uma análise financeira de alguma coisa e fala essa série de pagamentos, aí você vai procurar, aí o cara fala, essa é uma série finita ou infinita? Você fala, ela é finita, daí você já vai procurar o assunto sobre aquilo, tá? Vai facilitar a vida de vocês se vocês conseguirem perceber isso. Se não, também não vai ser grandes problemas, tá? E aí, por que a gente trabalha desse jeito? Porque quando vocês forem procurar conhecimento sobre isso, ou a discussão que às vezes vai acontecer sobre isso, existem umas classificações já tradicionais, que ela já está dentro disso aqui. Então, por exemplo, se vocês forem procurar na internet alguns autores, alguns lugares, os caras vão chamar de renda, não vão chamar de série de pagamentos. Ele vai falar assim, uma renda, analisando uma renda, desse que fala, mas renda, o que é renda? Normalmente a gente pensa que renda é um dinheiro que você está recebendo. Pode ser, mas dentro disso que a gente está trabalhando, renda é uma série de pagamentos classificada como finita, uniforme, periódica e importante, a taxa de juros constante. Tá? Então por isso que tem essa classificação, porque fala assim, olha, renda eu trabalho matematicamente desse jeito, eu analiso isso, eu sei que é isso. Tá? Então para essas classificações já tem esses padrões aqui. Tá? E aí o outro que é mais comum é anuidade, que a gente normalmente pensa como ao ano, né? Pensar anuidade seria todo ano, mas não é. É uma série de pagamentos classificada como imediata, finita, uniforme, periódica, pós-antecipada e taxa constante. Tá? Que normalmente é qualquer parcelamento que você vai fazer. Vou comprar um carro. Normalmente o carro é uma série de pagamento que é uma anuidade. Logo que você compra, na primeira parcela você já está pagando, logo no próximo mês. Ela normalmente é pós-antecipada, você não paga uma entrada nas parcelas. Ela é finita, ela tem um prazo final. Ela é uniforme, todas as parcelas são iguais. Ela é periódica, então os períodos entre as parcelas, todo mês eu estou pagando uma parcela. E a taxa de juros é a mesma em todos os pagamentos. Tá? Entenderam essa lógica aqui? Se vocês forem procurar às vezes na internet, o cara fala assim, é uma anuidade. Aí a gente fala, mas a anuidade não é todo ano? Não, não é todo ano. A anuidade é uma série de pagamentos com essas características, tá? Com essas classificações aqui. Por isso que também vai acabar sendo interessante você conseguir ver essa classificação. Mas eu olho isso, eu não sei se ela é uma anuidade, se ela é uma renda, se ela... Tudo bem, não precisa se preocupar com isso. Se preocupe em montar o fluxo e analisar sobre isso. Vai facilitar se você conseguir classificar, mas não vai ser grandes problemas. E aí o que eu falo para vocês também? Conforme vocês vão fazendo os exercícios, desenvolvendo os exercícios, vocês vão começar a internalizar isso. Talvez você não vá falar, isso é uma série periódica, uma série assim, tudo bem, mas você já vai conseguir olhar e falar, olha, isso aqui eu faço assim, isso aqui eu faço assim, que é o mais importante de tudo, é vocês conseguirem ver e saber o que vocês têm para fazer, tá? Alguma dúvida aí? A renda é, tipo, quanto ao vencimento e ao início dos pagamentos, ela não é classificada? Não, aí ela vai ser uma renda imediata, uma renda diferida, ou uma renda antecipada, uma renda pós-antecipada. O que falta dessas classificações, ela acaba sendo dita. Por exemplo, poderia ser uma renda imediata e pós-antecipada. Aí você percebe que ela fica exatamente como uma anuidade. Então ela poderia ser uma anuidade classificada como anuidade ou como uma renda imediata pós-antecipada. Tá? Alguma dúvida mais quanto a isso? Tá? Do jeito que a gente leva a disciplina, do jeito que eu monto a disciplina, em poucos casos vocês vão ter que pegar isso e vai ter essa classificação. Vocês vão ter que, como vocês já perceberam, vocês vão ter que construir isso. Então, dependendo do jeito que você constrói o seu problema, você vai classificar como pós-antecipado ou antecipado. Isso vai impactar na conta que você vai fazer e no resultado que você vai ter. É importante? Em alguns casos vão dar uma diferença substancial, em outros casos não. Mas, como a gente está na disciplina, vocês estão aprendendo, é importante que vocês consigam perceber a diferença de um do outro. Como aconteceu na avaliação. Aqui durante a correção da avaliação na aula passada, eu mostrei o caso da taxa efetiva e a taxa nominal. Daí você vai lá e faz a conta. Mas eu fiz a conta assim, deu um resultado muito diferente? Não, não vai dar um resultado muito diferente. Porém, é um erro teórico que você está cometendo. Então, isso que você tem que perceber, que olha, não é assim, não deveria ser assim. Tudo bem?
Aí, para a gente dar continuidade aí, percebam o seguinte, nós continuamos ainda com aquelas mesmas informações da primeira parte da disciplina. Que variáveis nós tínhamos na primeira parte da disciplina? Nós tínhamos dinheiro e tempo, né? O valor de dinheiro e valor de tempo. Esses dinheiro e tempo, você tinha algumas nomenclaturas dependendo do momento que estava o dinheiro e o tempo e a relação do tempo com os juros, tá? Então, as variáveis vão continuar sendo as mesmas. O que a gente tinha? Se o dinheiro está hoje, como que a gente chamava? De capital. Agora, como é uma série de pagamentos, você não vai ter um capital. Você vai ter o que a gente vai chamar de valor presente. Porque vão ter várias parcelas, então seria o valor presente. Mas o raciocínio seria a mesma coisa. O dinheiro hoje, o dinheiro naquela data que você está. Você tinha qual outra variável ainda? Em relação ao momento que você tem o dinheiro? Montante. Quem que é o montante? É o dinheiro que você tem hoje, variando no tempo, em relação ao tempo e a taxa de juros. Agora a gente vai chamar como valor futuro. Então, quando eu pego a minha série de pagamentos e coloco ele para o futuro, o raciocínio é o mesmo do montante. Porém, a nomenclatura teórica seria valor futuro. Vai ser problema você chamar de montante? Para o seu entendimento, para você entender, não é problema isso. Mas você falar, o montante lá no final. Eu vou falar, não, montante não, valor futuro, porque a gente está dentro disso. Mas o raciocínio é o mesmo, é o valor do dinheiro lá no futuro. O que mais que a gente tinha em relação ao tempo? Em relação à variação do tempo? Número de períodos, N. Isso continua sendo o mesmo. A gente continua com a mesma classificação. Mesma quantidade de períodos. Esse período variando, ele variava em função de uma taxa. Então a taxa continua o mesmo aí. A gente continua com a mesma variável tempo em relação à taxa. Que isso aqui daria os juros. Essa combinação de tempo e taxa vai dar os juros. E aí agora, aonde está a diferença? Que a gente entrou com uma parcela, a gente entrou com vários pagamentos, vários recebimentos. Então a gente entra com mais uma variável aí, que vamos chamar de PMT. Por que eu estou colocando o PMT? Porque seria a sigla de pagamento, que quem tem a calculadora HP, está escrito lá, PMT. Pode ser chamada de PMT, pode ser chamado de R, que seria renda, que dependendo do autor que você está olhando vai estar como R. Vou dar uma olhada na fórmula na internet. Mas não está PMT, está R. Você já sabe que é a mesma coisa. E também, dependendo, vai poder ser chamado de P, de parcela. Tá? Então, quando vocês forem procurar conhecimento em outros lugares, pode estar sendo chamado de PMT, R de renda, P de parcela, mas você já entende que é o que isso aqui? Os valores dos termos, é a nomenclatura para termos, tá? É uma nomenclatura daquele valor que você está colocando mês a mês ali. Tá? Então agora a gente colocou mais essa variável na dinâmica. Até agora a gente estava com montante capital, período e taxa de juros. Agora a gente tem as mesmas variáveis, uma nomenclatura um pouco diferente aqui, para vocês não confundirem a conta, e a gente adiciona essa variável da série de pagamentos aí. Tá? Alguma dúvida, alguma questão aí? Não? Tá tranquilo isso? Deixa eu fazer uma... Já que vocês estão entendendo bem, só para, às vezes, tirar uma dúvida. Vamos lá. Vamos supor que a gente está desenhando uma série de pagamentos, desenhando um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. E normalmente a gente desenha assim. Lembra que eu desenhava isso aqui e falava assim, olha, você colocou um dinheiro aqui e lá no quinto mês você recebeu um valor. Isso aqui dava o montante, isso aqui dava o capital. E essa variação aqui
era a variação do tempo em relação ao tempo e juros, né? Era isso que a gente tinha até agora. Agora a gente vai ter um pouco diferente disso. Nós teremos pagamentos ou recebimentos em cada período. Isso aqui pode ser ano. Então eu tenho no primeiro ano esse recebimento, no segundo ano esse recebimento, no terceiro ano esse recebimento. Isso aqui pode ser mês, que é o mais comum. Isso aqui pode ser semanas. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Que agora a gente vai ter essas quantidades de parcelas, essa quantidade de termos que vai mudar o raciocínio. Tá? Vamos brincar um pouco, olhando aqui, como que vocês talvez deixa eu ajeitar aqui para ficar, não ter dúvida. Como que vocês classificariam essa série de pagamento? Olhando essas classificações aqui. Vamos lá. Quanto ao número de termos, quantos termos eu tenho? Eu tenho um número finito de termos? Sim. Tenho, né? Aqui se for seria diferente. Então eu tenho ela. Então ela é finita. Quanto aos valores dos termos, essa ideia aqui, ó, por isso que eu me preocupei, que ela está falando isso. Quando todos eles são do mesmo tamanho, ele está falando que os valores são iguais. Se vocês forem olhar na internet e ver isso, quando ele tiver escrito isso, ele pode estar falando assim, olha, o valor do pagamento é de 125. Então, quando ele faz isso aqui, ele está falando que cada um desses é exatamente 125. Tá? Ele também pode estar escrito assim, ó. 125, 125, 125, 125, 125. Também pode estar escrito assim. Aí você não tem dúvida de que ela é constante ou uniforme. Tá? Aí a gente olha aqui. Quanto ao intervalo entre os termos. Percebam que é constante, ó. Todo período ele tem um pagamento. Então é exatamente, a cada período eu tenho um. Então ela é periódica. Aí quanto ao vencimento, aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Quanto ao vencimento, percebam o seguinte, esse período aqui é o período 1. Tá? Aí a gente pode gerar a dúvida do seguinte, mas aqui o tempo, isso aqui ó, não tem uma dinâmica entre os períodos, tá? Isso aqui não é constante, é um desenho que ele é estanque, assim, que ele é dicotômico. Mas qual que é a leitura? Essa primeira parcela está referente a esse período. Como que dá para entender? Nós estamos aqui. Quando que passou o período? Se nós estamos aqui, olha, passou o primeiro período e teve o pagamento. Então ela é classificada como pós-antecipada. Aí eu falo assim, como que seria diferente se tivesse isso aqui? Então eu estou hoje eu tenho já uma parcela. Ela é referente à unidade 1, porém ela já está na data 0. Isso aqui ela é antecipada. Eu faço o depósito ou pagamento e corre o primeiro período. Aonde que vai estar o resultado diferente? Na última parcela. Se ela é antecipada, quando que acaba esse período aqui? Ele vai correr e antes de chegar no período 6, ele vai acabar. Mas ele tem um período para frente aqui. Se ele for pós-antecipado, quando que acaba essa atividade financeira aqui? Exatamente nessa última parcela. Eu pago a última parcela ou eu recebo a última parcela e encerrou. Tá? Isso vai ter um pouco diferente, vai dar um impacto diferente na conta que você for fazer. Tá? O que mais que nós temos a classificação aqui? Quanto a imediato ou diferido. Começou a atividade financeira, logo no primeiro período iniciou já o pagamento ou recebimento. Então ele é imediato. Então essa aqui é um desenho clássico do que a gente é acostumado, de parcelas, de financiamento. Aí isso pode ser diferente. Todas essas combinações. Então vamos pôr assim. E agora, como que ela está? Ela continua sendo finita? Sim, acabou aquele termo. Ela continua sendo uniforme constante?
Nesse caso, eu gostaria que sim, né? Então, nesse caso aqui, sim. Ela é periódica? Então, ó, ela, tem esse aqui é um período, esse aqui são 2 períodos, esse aqui é um período. Então, olhando aqui, eu não tenho uma lógica de repetição entre os prazos. Então, ela é não periódica agora. Continua sendo imediata? Não, desculpa, pós-antecipado ou antecipado? Nada mudou. Continua sendo pós-antecipada. Imediata ou diferida? Continua sendo imediata. Tá? Então, essas aqui, agora sim. O que mudou? Ela continua sendo finita. Está com dúvida? Não? Tá, pode falar. Professor, como que eu sei quando a taxa de juros é constante? Tá, eu não entrei nisso ainda, mas a gente vai trabalhar sempre com ela constante. A gente não... Por que a gente vai entrar nisso? Daqui a pouco eu explico, mas matematicamente a gente não consegue trabalhar com ela não sendo constante. Matemática que a gente usa aqui na mão. Claro que depois que vocês forem fazer na vida real, aí vocês podem modificar isso. Mas a conta que a gente vai trabalhar daqui para frente vai ser sempre constante. Como exemplo de um financiamento, um exemplo de empréstimo, a taxa é constante. Entendeu? Tá? Então vamos lá. E olhando aqui, se essa é a sua pergunta, daí você não tem como saber. Pelo seu desenho aqui não tem, porque esse desenho está mostrando só a entrada e saída de dinheiro. A taxa vai influenciar em... Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Como que eu analiso isso aqui, que é o que a gente vai entrar? Eu tenho que levar isso aqui, o dinheiro, para um lugar. Como que eu levo? Variando o tempo e a taxa. Aí você vai precisar de uma taxa para fazer essa conta. Entendeu? Por isso que aí a taxa não vai ter que colocar como constante. Então a taxa, ela não é determinada aqui, ela é determinada na conta. Tá? Então, continuando aí, vamos por aqui. Agora, o que mudou? Ela é finita? Não mais. Eu quero que ela seja infinita. E o resto continua a mesma classificação. Então, o que é importante? Você saber essa classificação? Não. É importante você conseguir olhar aqui e identificar que conta você vai ter que fazer. Se você consegue bater o olho e já saber qual a classificação, vai facilitar para você a conta que você vai fazer. Mas não é determinante esse caso aí. Tá? Ela é classificada como isso, isso, isso e aquilo. Não, é importante que você veja e fale, como que eu faço essa conta? Tá? O que eu tenho que analisar nela? Tá? Isso vai ser mais importante do que isso. Então, conforme você está dominando isso, você vai dominar outras coisas. Alguma dúvida aí? Professor, pode falar. O senhor tem um exemplo se ela ser infinita? São poucos exemplos que você vai ter como infinita. O exemplo mais simples de se ver e de se aplicar é o seguinte: quando você vai comprar uma ação, sabe, uma ação de empresa, quando as empresas elas podem, como que elas capitalizam para pegar dinheiro? Tá? Só para dar uma introdução para isso. A empresa pode pegar os sócios e colocarem dinheiro na empresa. Então aí tem um capital social que foi colocado. Essa empresa ela pode estar grande o suficiente e falar, não, a gente vai pegar e vai trazer novos sócios. Como que a gente faz isso? Ou convida alguém, ou pode abrir o capital na bolsa. Quando ela abre o capital na bolsa, ela vende parte dessa empresa como um investimento. Então eu vou lá e compro isso. Tá? Então tem as ações dessa empresa. Você espera que a empresa vá falir? A gente está trabalhando e estudando aqui que uma das não é definições, dos axiomas, né, uma das definições a priori é de que a empresa é perpétua. Então, quando você compra essa ação, você espera que ela vai te trazer um retorno infinito. Claro, mas eu vou morrer, tudo bem, você vai morrer, mas espera-se que a empresa não. E aí, como que a gente analisa isso? Essa empresa, se ela está tendo lucro, eu espero que o que eu comprei da ação, ela pega esse lucro e divida comigo, que é o que a gente chama de dividendo. Então ela paga dividendos. Então como que eu analiso o recebimento de uma ação que é infinita e vai pagar recebimentos infinitos? Entendeu? Aí ela é uma infinita. Ou então um outro exemplo mais para nós. Eu vou fazer um depósito todo mês da minha vida até eu morrer. É infinito? Não, porque vai acabar isso. Mas assim, sei lá, vão ser 640 depósitos, entendeu? Os 640 eu posso classificar como infinito? Pode, porque dentro do seu tempo de vida ele vai ser para lá, entendeu? Então ele é mais uma adaptação de uma realidade do que realmente uma coisa
uma coisa usual, prática assim. Então ela é mais um exemplo assim. Ô professor, nesse terceiro caso, não é esse caso, ele é deferida porque o pagamento não acontece. Sim. Então, olha lá, o que a colega está falando. Eu comecei aqui. Qual que é o período que eu estou usando? Vamos supor que seja ano. Quando que eu vou fazer o primeiro recebimento ou pagamento? Logo no primeiro período? Não, lá no segundo. Então ela seria diferida. Tá, então voltando lá. Esse é um exemplo que seria o mais próximo da realidade de infinito. Aí você pode brincar com outros, mas isso seria o que seria mais fácil de analisar e pensar como infinito, que realmente não são muitos casos. Alguma dúvida aí? Alguma coisa que vocês queiram falar? Vocês querem ir para um intervalo? Então vamos lá, uns 15 a 20 minutos de intervalo.